Então, estamos de volta, terceiro bloco do Questões de Fé. Terceiro. Na verdade, a gente confunde, né, a pressa da televisão. Você pode participar, viu? 346925. É esse telefone mesmo, espero que seja. É esse mesmo. 34692531, código de área 31. Né? Questões de Fé, você pode ligar. Você também pode participar pelo facebook.com/questões.de-fé e você pode mandar mensagem pelo WhatsApp 996-428-473. Agora a gente põe em 3, né? Grupos de 3. 996-428-473. Ficou legal. E o e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Nós vamos mais uma vez chamar agora o VT para ver o padre italiano Arcangelo Tardini. Então, eu sei. Eu quero dizer que o padre Arcangelo Tardini é o fundador da Congregação das Irmãs Operárias. É claro que ele já faleceu há muito tempo. Então, nós vamos ver algo sobre a vida dele. Eu disse porque nós estamos falando dos sujeitos. Ele é um sujeito privilegiado, como São João Bosco também já morreu, né? São Luís Orione também já faleceu. Então, vamos ver o que a irmã Esther Zerla vai dizer sobre o seu fundador, o padre Arcangelo Tardini. Então, inicialmente, ele pensou de construir uma fiação em Boticino, de modo que as suas filhas não tinham que ir longe para procurar trabalho. No meio de muitas dificuldades econômicas e também morais, porque muitos diziam, você é louco. Mas ele era uma pessoa de caráter e muito convicto, não? Que não era obra sua, mas era obra de Deus. Então, fiz tudo para realizar isso. E depois, ainda dizia, não é suficiente dar um lugar para trabalhar, mas que seja um lugar saudável do ponto de vista moral e também do ponto de vista de saúde. Trabalhando menos horas, máximo 8 horas, com um salário adequado, um salário justo para todos. Mas ainda ele pensava, tinha outro sonho, dizia, seria bom que algumas consagradas, algumas pessoas que são cheias de valores cristãos possam trabalhar perto dessas jovens para ajudá-las a crescer nos valores cristãos. No tempo, as fábricas, as filiações eram consideradas como lugar de perdição, também perdição moral. Então, pensar uma consagrada no interno da fábrica, da filiação, não era possível. Mas, sendo obra de Deus, ele não se deu para vencido. Ele pensou, rezou muito, porque era um homem de muita oração, e pensou, pode ser que essas consagradas tenham que vir da base mesmo, não? Das operárias mesmos. E foi assim, porque ele, sendo também pai espiritual, acompanhador espiritual, não confiou esse desejo a algumas que eram suas filhas espirituais, e encontrou acolhida desse pensamento. Foi assim que o primeiro grupinho, era um grupinho de operárias, que ele ia formando na vida consagrada. É muito interessante, né? Você, telespectador, que está ligado a nós e até outros que a gente sabe que não conhecem muito a vida interna da igreja, ou seja, há algum tempo atrás, há muito tempo, digamos assim, relativamente, porque muitas novidades têm acontecido e todo mundo sabe, é de 40 anos para cá. E já há mais tempo a igreja, um santo, se preocupava com o trabalho das mulheres, com a dignidade do trabalho das mulheres. Ninguém sabe disso. Chamam a igreja de machista, não sei o quê, e ignoram. Já havia esta preocupação muito antes de haver outras frentes se preocupando com isso. A igreja, dentro do seu limite, né, como comunidade cristã no mundo,
preocupada com a mulher que trabalha, o salário dela inferior ao do ser humano, inferior à sua dignidade e assim por diante. Isso é muito importante. Então, esta sensibilidade social faz parte da dimensão profética do nosso batismo. Podemos concluir o seguinte: todo cristão, junto com o conjunto da igreja, todo cristão é sujeito e agente decorrente do seu batismo e da sua fidelidade ao Evangelho, é um agente, é sujeito e agente da pastoral social. Isso posto, nós podemos inferir também que a própria pessoa, o trabalhador e a mulher, olha o que a irmã acabou de falar, o próprio trabalhador, o próprio injustiçado, o próprio sofredor, ele também, como cristão, é agente e sujeito de sua transformação social em solidariedade, a igreja toda em solidariedade com estas pessoas. Ou seja, não há na história do cristianismo, desde o tempo de Jesus, eu poderia regredir a Israel, os homens e as mulheres de Deus no Antigo Testamento, os profetas, né? Vamos pegar vários profetas, Amós, Oséias, Isaías, o próprio Moisés e assim por diante. Depois chega em Cristo. Então, a tradição judaico-cristã, não há nenhum luminar, nenhum homem ou mulher que sejam modelos, no nosso caso, de vida cristã, que não tenha sensibilidade para com a realidade social, para com pobres, sofredores, doentes, pecadores e assim por diante. Todos os santos, todos, é só olhar a vida deles, inclusive aqueles que são governantes, que são reis, que são ricos, todos eles tiveram como empenho fundamental uma preocupação social. Isto é muito importante. Mas aí vem uma pergunta. As pessoas falam, mas muita gente fica falando que a igreja não tem preocupação social e que a preocupação social está em outros lugares, em outras ideologias, etc, etc, etc. O que acontece é o seguinte: depende da compreensão que você tem com relação, por exemplo, ao pobre e ao sofredor. A igreja tem a preocupação com o pobre e o considera como um sujeito. O Santo Tadini, São João Bosco, São Luís Orione, Santa Teresa de Calcutá, e podemos fazer a ladainha completa. Quando eles iam aos pobres, é como Jesus ia. Eles olhavam o rosto, o sujeito, a biografia, aquela pessoa. Nós fazemos isto porque nós amamos e obedecemos a Cristo, cujo rosto está ali no rosto do pobre. E os outros? Eles não pensam na pessoa. Pobre como classe, para usar e manipular em função de poder, de tomada de poder e em função das suas ideologias. O pobre como tal está nem aí, pode até chutar e jogar fora. Isso eles não têm preocupação. A gente vê isso praticamente, sabe como? Quando a pessoa fica fazendo discurso a favor de pobre, a favor de social, não sei o quê, não sei o quê. O que ele está fazendo concretamente? O que aquela pessoa está fazendo? Qual o contato que ele tem com os pobres, na favela? A pessoa, aquele que está lá na frente do palácio, da sua igreja, da sua casa paroquial, você entrou em relação, em contato com ele? Em geral, não. Nós é que entramos, que não fazemos ideologia, que não entramos nas questões políticas e partidárias. Nós entramos em contato
com os pobres, como pessoas, para libertá-los, para amá-los, para descobrir a sua existência. Nós cristãos fazemos. Os outros usam os pobres para subir, usam os pobres para a luta de classes, usam os pobres para os seus interesses particulares. Não é como nós. Nós fazemos de outra forma. Nós temos amor de fato pelas pessoas. E aí podem ser pobres do ponto de vista financeiro, podem ser pobres do ponto de vista do amor, do afeto, podem ser pobres do ponto de vista da graça de Deus. Então são pecadores, são sofredores, são doentes, são marginalizados, são crianças, são mulheres. Não tem uma definição exata, a não ser a pessoa que está à sua frente. Se todos pensassem desse jeito, o mundo estaria sendo transformado, porque muitos que estão aí gritando a favor de pobres levou o país à miséria. Olha a Venezuela, pessoal fugindo de lá, agora estão fugindo para o Brasil também, para comer, porque não tem alimento. E quem faz isso diz que está a favor dos pobres. Voltamos daqui a pouco.